para quem está esperando a publicação de um novo decreto, precisa estar atento a uma outra movimentação que está acontecendo silenciosamente no âmbito da Suprema Corte. Pedi até aqui ao Pedro para botar no nosso GC a deflagração no âmbito do Supremo Tribunal Federal do julgamento definitivo daquelas decisões que foram proferidas em setembro. Se nós nos lembramos bem, lá em setembro, às vésperas da eleição, o ministro Edson Fachin, usando como desculpa, o pretexto, a instabilidade do período eleitoral, dizendo que nesse período havia um risco de a população estar armada, aproveitou esse contexto, atropelou, como eu disse, o pedido de vista do ministro Nunes Marques, trouxe os processos para si, deferiu as medidas cautelares, suspendeu diversos trechos dos decretos de armas e, pior do que isso, eis o problema, criou uma série de teses hermenêuticas de natureza constitucional. O que é que isso significa? Pegou temas que são temas residuais para a lei ordinária, que mais do que trazidos em leis, são detalhados em decretos, ou seja, mais uma norma de hierarquia ainda inferior à própria lei e, consequentemente, pelo menos 2 degraus abaixo da Constituição Federal, e trouxe esses temas para a Constituição. Deu uma interpretação a uma temática que era uma temática de regulamento, deu a essa temática interpretação de natureza constitucional. É como se reescrevesse a Constituição e dissesse agora a Constituição também trata sobre isso. Gravíssimo, engessa imensamente a possibilidade de mudanças, inclusive pelo processo legislativo, porque corre-se o risco de qualquer coisa que seja alterada nessa questão das armas de fogo acabar esbarrando nessas decisões e a própria Suprema Corte entender que, como ela já fixou o que ela considera constitucional, se houver uma lei que dispõe de sentido diferente, mesmo sendo a lei a fonte primária para esse tipo de regulamentação, a Suprema Corte pode entender que é inconstitucional. E agora, mais impactante, inclusive, isso do que o decreto de armas que está sendo especulado, que todos estão na expectativa da publicação pelo presidente da República. Porque o decreto de armas é uma norma regulamentar, que eventualmente um outro presidente dá uma canetada e pode alterar. Mas o julgamento da Suprema Corte, não. Caso a Suprema Corte consolide o entendimento que é proposto pelo ministro Edson Fachin, questões como quantidade de munições, armas de uso restrito, efetiva necessidade, que é uma aberração que atropela o que o Congresso estabeleceu na lei, isso tudo se torna matéria com status constitucional. E aí não pode mais ser mudado. Até por lei, haveria uma discussão seríssima. Porque existe a possibilidade formal da alteração, desde quando a interpretação deriva da lei. Se a lei muda, a interpretação não pode ser a mesma. Mas existe também grande chance de se entender que a tese hermenêutica constitucional é abstrata. E se tratando de uma interpretação em cima de uma tese abstrata, nenhuma lei pode mais confrontá-la. E aí nada mais muda na questão das armas de fogo. E esse julgamento definitivo que pode bater o martelo dos pregos no caixão do armamentismo aqui no Brasil, ou grande parte desse setor, começa na próxima sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal marcou no plenário virtual o início do julgamento definitivo das ações sobre armas para a próxima sexta-feira, dia 23 de junho, também conhecido aqui no Nordeste como São João. Teremos, a partir de então, o desdobramento definitivo dessa temática. E aí tem diversas especulações em cima do que pode acontecer. O primeiro cenário é o mais natural. É o cenário de ratificação das medidas cautelares. As medidas cautelares foram deferidas por um placar de 9-2.
Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram, inclusive o ministro Nunes Marques com uma honrosa referência a uma publicação minha, um artigo meu, para justificar ou demonstrar que a fundamentação fática que estava sendo utilizada nos votos da relatoria não era uma fundamentação fática procedente. De lá para cá, nós tivemos apenas a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, uma vaga ainda em aberto. Naturalmente, mantidas as posições que resultaram no deferimento das medidas cautelares, nós teríamos um placar de 8-2 agora. E essas medidas seriam aprovadas. Esse é o cenário mais natural, o desdobramento mais natural. As medidas cautelares foram deferidas, tendem a ser ratificadas no mérito. O que é a medida cautelar? É liminar. Se entra com ação dizendo que determinada coisa é inconstitucional. E, inicialmente, se pede uma liminar para suspender a vigência daquela coisa. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez até hoje. Suspendeu aquela vigência. Agora, se busca o julgamento definitivo para que, em concreto, se pacifique a compreensão de que aquilo é inconstitucional e que não vale. Então, é esse o desdobramento mais natural. Agora, existem outros. E esses outros têm surgido muito forte em Brasília, sim, e principalmente nos bastidores do Ministério da Justiça, em articulação com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, no sentido de haver uma margem, uma expectativa de margem, para que a decisão do Supremo Tribunal Federal flexibilize um pouco aquilo que foi deferido nas liminares, para que, no mérito, a decisão fique a cargo do presidente da República, do Poder Executivo. Para que o decreto que está sendo aguardado seja, de fato, a norma a determinar a direção do segmento armamentista aqui no Brasil. E que, inclusive, essa especulação surgiu de modo muito forte, diante dessa demora da publicação do decreto, no sentido de que se estaria aguardando a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que em grande parte poderia, inclusive, repito, flexibilizar margem regulatória ao Executivo, para que esse decreto do Executivo tenha mais força. E ele estaria esperando isso. E há uma outra possibilidade, uma outra corrente, inclusive, que apregou exatamente o inverso. Que no momento de se deflagrar o início, né, a sessão virtual, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, para quem não acompanha muito essa parte judicial, um pouco mais técnica, é a inclusão no sistema para disponibilizar a coleta de votos. Não se faz a sessão presencial, aquela sessão que nós nos acostumamos a assistir pela TV Justiça, né, filmando lá os julgamentos com os advogados, citação oral e cada um dos ministros dando ali seu voto, mas é colocado o processo no sistema e os ministros vão ali depositando os seus votos. No final, a posição que tiver mais voto ganha. E o plenário virtual dura uma semana. Então, ela vai da sexta-feira de uma semana até a quinta-feira da semana subsequente. Então, nesse período, se opera essa coleta de votos. Muitas vezes isso acaba na própria sexta-feira, que é uma outra possibilidade. Mas essa possibilidade do plenário virtual, como eu vinha dizendo, ou essa especulação, afirma que, uma vez que o Supremo colocou os processos em julgamento no plenário virtual, significa que o decreto já vai sair. Porque, e sairia antes, inclusive, sairia esta semana, antes do dia 23, com a possibilidade de o Supremo entender que, publicado o novo decreto, está prejudicada a discussão dos termos dos decretos anteriores. É possível? É. É provável? Eu acho que não. Mas é uma possibilidade. É algo que está também à mesa. Para se considerar prejudicados os aspectos ligados aos decretos anteriores e dar também mais força ao decreto agora,
do presidente, do atual governo, para que seja ele a estabelecer as diretrizes totais da circulação de armas aqui no país. Eu não vou entrar, já disse aqui diversas vezes, na especulação sobre o teor do decreto. Isso aí é muito desgastante, porque vai estar falando no escuro. Ninguém do setor armamentista tem essas informações. Sabe-se que tem ali alguns temas que são temas ditos por pacíficos, como retorno de nível, como proibição de caça do javali. Aliás, uma aberração. Vou fazer até um programa assim que o decreto for publicado. Se trouxer essa aberração, a gente vai fazer um programa aqui com a participação de quem está ligado ao abate controlado do javali, porque se está falando, né, uma das especulações é proibir o uso de arma de fogo se utilizar meios menos cruéis como armadilhas. Alguém que não entende absolutamente nada do manejo, porque as armadilhas são os meios mais cruéis, que causam muito mais sofrimento ao animal do que o abate com a arma de fogo. Mas eles querem, então, estão falando justamente o contrário. Estão dando uma justificativa para uma coisa e fazendo outra. Estão impondo um sofrimento maior aos animais. Inclusive, isso é internacionalmente reconhecido, não é nem sequer uma questão de política ideológica brasileira, não, é uma questão internacional. Internacional. Se faz o abate com armas. Inclusive, um dos motivos para que mundialmente só se aceite calibres, a depender da caça que você vai utilizar, que você vai abater, é necessário que você tenha um calibre mínimo, justamente para você não causar sofrimento no animal, para o animal não sofrer, sendo atingido por um disparo insuficiente para levá-lo a óbito. Então é necessário ter um calibre que seja suficiente para matá-lo. E é isso que se estabelece no mundo inteiro em relação à caça. Aí aqui no Brasil está se especulando ao contrário, vai usar armadilha, que é o meio mais cruel, que muitas vezes aleja, decepa partes do corpo, fere e não mata o animal. Ou então deixa ele para morrer dias e dias depois. É isso que quer. Aqui é alguém que não faz a menor ideia do que tá falando. Mas não adianta a gente entrar na especulação do que é que vai ser trazido no decreto. O ponto importante é que estamos com 2 movimentos e não um só. Não é só a expectativa pela publicação do decreto que está lá já na Casa Civil, já se sabe que na Casa Civil. Mas também o julgamento das ações na Suprema Corte, que podem, ou que pode esse julgamento, resultar num engessamento extremamente maior da questão das armas, levando diversos temas que não são constitucionais, que nunca foram constitucionais, que alguns sequer estão em lei, mas em decreto, levando isso artificialmente, por um prisma ideológico, descolado da realidade, ao status de temática constitucional. E se isso acontecer, essa discussão do decreto vai ser o menor dos problemas. Vamos acompanhar, começa no dia 23, é possível, inclusive, que aberta a sessão virtual, alguém peça vista, pode acontecer. Então, no dia 23, vai ser aberto. Começa à meia-noite, do dia 22 para o dia 23. Pode ser que logo no início da abertura do julgamento tenhamos um pedido de vista. Pode ser que logo no início venham todos os votos já proferidos e se encerre o julgamento, mas e também pode acontecer que os votos sejam colhidos ao longo da semana e nós só tenhamos o desfecho na quinta-feira da semana que vem. Mas sexta-feira, dia 23, começa esse julgamento no plenário virtual, que é um dos julgamentos mais importantes, ou o julgamento mais importante que nós vamos ter no segmento de armas aqui no Brasil e que precisa ser acompanhado em compasso, em conjunto com a publicação do novo decreto de armas. Os 2 temas precisam estar no radar, na mira, para utilizar uma expressão temática daqueles que acompanham essas questões. Julgamento a partir de sexta-feira e decreto sabe-se lá que dia.